Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição 361 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje vamos falar muito do Grande Prêmio do México, né, que terminou com a vitória do Max Verstappen, mas que teve muita coisa que aconteceu, teve acidente, teve uma corrida movimentada, vamos falar um pouquinho, mas vamos falar também do Grande Prêmio do Brasil, né, que está chegando. Temos notícias aí sobre o Grande Prêmio do Brasil de participantes que estarão aqui, e vamos chamar primeiramente o grande Adalto, ele que não sabe se estará lá porque está com pequenos problemas da idade, né? Vai estar sim, vai estar sim. A Covid passou totalmente. Isso é muito importante. Ficou só a velhice, passou a Covid e ficou a velhice. Que isso. Não tenho mais nada. Desrespeito. Mas as costas não consigo ficar em pé. Então vai ser difícil, muito difícil. Mas eu vou tentar. Eu falei no vídeo domingo que eu ia tentar. Eu vou tentar. Ele vai tentar. Deixa eu te falar, tem um equipamento bom, chama cadeira de rodas. Que isso? Tem lá no autódromo, tem acessibilidade. Aí você pode ir lá na cadeira de rodas. Muito bem. Quem vai estar em Interlagos, que eu acabei de ficar sabendo, é o grande Fábio Campos. Ele que promoverá o seu retorno às pistas aqui em Interlagos. Não é isso, o Fábio Campos? Retorno a Interlagos depois de 4 anos, né? A última vez foi em 2019. Tem estudo de tempo já? Eu achei que já tivesse me aposentado, mas pintou uma oportunidade aí, a gente vai acompanhar de perto aí, né? Trazer aquele lado, né? Que o Bruno conhece, a Adalto conhece, que é o feeling da pista, né? Sair um pouco desse negócio de ficar correndo atrás de site, de Sky Sports, e trazer um pouco de feeling da pista, porque é um lado legal, né? É um lado muito legal. Oi? Não tem igual o feeling da pista. Não tem igual. Não, e é bom que depois, na terça-feira, nós teremos muitas informações palpáveis aqui para poder discutir, né? Porque fica esse negócio, fulano falou, Beltrano boato. Agora o novo é o Alonso na Red Bull. Esse é o novo boato que o pessoal tá adorando compartilhar. Porque o Alonso vai para a Red Bull. Eu falei, oh meu Deus do céu. O povo parece que não conhece a Red Bull, né? Que coisa impressionante. Bom, nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, @CampusFB. E vamos falar, antes de falar do Grande Prêmio do Brasil, né, vamos falar dele, né, o Grande Prêmio do México, que acabou de acontecer, com a vitória categórica do Max Verstappen, e uma segunda, mas uma corrida que parecia que ia ter alguma coisa interessante na primeira curva, né, Adalto? Com as Ferrari largando na pole, você até mencionou, acho que eles podem combinar alguma coisa e tal, ficaram para trás de cara, né? O que você acha que eles podiam ter feito ali? Você acha que podia ter feito alguma coisa ou não dava para fazer nada? Não, assim, eu acho que eles combinaram alguma coisa, só que executaram mal, porque os dois largaram mal. Né? Sim, na arrancada, né? A arrancada, Então, como os dois largaram mal, o Vespa já pôs o carro no meio dos dois ali, né? Quem largou bem melhor de todos foi o Pérez. O Pérez. Né? Porque o Pérez veio lá de trás, mas ele também pegou 3 vácuos, né? É verdade. Primeiro ele pegou o vácuo do Sainz, aí ele saiu do vácuo do Sainz, tinha o vácuo do Vespa e o do Leclerc, um do lado do outro, aí ele pôs por fora, e aí eu vou se consagrar, professor. No meio do... Não começa a adiantar minha pauta, não, que nós temos muito para falar do Pérez, entendeu? O Pérez é um assunto que nós falaremos aqui, mas antes vamos falar dessa largada da Ferrari. Quero ouvir do Fábio Campos, ele que deve ter ficado muito animado com a Ferrari largando na pole, mas infelizmente nada aconteceu, não é isso, Fábio Campos? Animado com a Ferrari largando na pole? Eu não entendi essa declaração, assim, não entendi nada dessa declaração. Eu fiquei. O qualifying foi muito interessante, né? A Fórmula 1, se ela puxasse, eu falei isso domingo, se ela puxasse 20% da imprevisibilidade do qualifying para a corrida, ela já resolvia muitos problemas. Muito problema, porque esse foi um dos finais de semana mais malucos em termos de qualifying, não em termos de resultados, mas em termos de efeito de ioiô na performance das equipes, pela temperatura da pista. Um tá bem, de repente não tá, outro ganha 8 décimos do Q2 pro Q3, outro ganha 1.1 do Q2 pro Q3, uma maluquice total. Mas vocês não querem falar do qualifying, tenho certeza que vocês querem falar mais. Não, podemos falar do qualifying, podemos falar do que vocês quiserem, aqui a pauta é livre. A gente fica só tentando dar uma direcionada, aí o Adalto tenta dar uma quebradinha e tal, a gente vai puxando de volta e vai indo assim. Sempre. Esses dois ouvintes,
eu me lembro do dia em que eu apresentei um ao outro, era tudo assim, oi, boa noite, oi, tudo jóia, o senhor vai bem? O senhor agora olha como abre o programa, como se olha, diz, né, olha o que falam um do é uma outro, M, né? o que é a intimidade dos rapazes, né? São amigos, pô. É isso aí. Mas enfim, Bruno, a largada, eu não sei, cara, esse negócio de combinar a largada, você combina o quê? Você pode no máximo falar, cara, eu vou, mas em 10 metros já tudo Então, pode não, mudar. eu acho que um arranca assim, bem, ó. um arranca mal. Oi? Eu acho que senta e fala assim, ó, nós estamos na primeira fila, vamos fazer o seguinte, se a gente largar bem, entra um atrás do outro para tentar diminuir a vantagem. Agora, o que aconteceu é que nenhum dos dois largou bem, então já era a combinação. É por isso que não... Você lembra quando a Ferrari tentou ensaiar com o Vettel e Leclerc na Rússia? Não dá certo, já, não dá. É porque em metros mudou. Você pode até falar, olha, vamos tentar aqui assim. As pessoas ficam, né? Deixaram aberto para o Verstappen. Gente, não dá para você fechar, trancar a pista é larga. Se você junta os dois no meio e numa ponta, você abre a outra. Não tem pista que até dá se posicionar ali e fecha, mas não dá. Agora, a largada no México, ela é muito legal, né? Eu acho que é uma das largadas mais legais que a gente tem. Porque o tempo que os caras levam até chegar na freada, 800 metros. Acontece tanta coisa. Eu não sei como é que não bate toda hora, estilo Bélgica 98. Porque os caras vão se posicionando, mudam de direção, e é muito tempo de pé embaixo. Porque quando você chega na freada, você filtra, né? Assim, meio que acaba, digamos assim, o efeito largado. Todo mundo se posiciona e você separa os homens dos meninos, como diria o outro. Mas quando você tem uma reta desse tamanho, só a Rússia me lembra parecido, porque a Rússia você tinha uma puxadinha para a chamada curva 1, era só uma leve. É verdade. E os caras iam até a curva aquilo. É verdade. E os caras iam até lá embaixo. Então, é muito legal esse tipo de largada. E a gente teve duas, né? Porque a gente teve duas metades de uma corrida, sem querer quebrar a pauta nem nada. A gente teve a corrida dividida em duas metades. A segunda metade com uma certa emoção, a primeira com pouca. Agora, a emoção mesmo foi na freada da curva 1. Essa aí eu vou te falar, viu? Essa aí eu vou te falar, porque a freada da curva 1... antes de falar da freada da curva 1, eu quero falar uma coisa sobre essa primeira... Isso que o Fábio mencionou aí, né? Da reta ser longa, que é o seguinte, para mim... já está no top 3 de coisas inesquecíveis dessa temporada, que é uma temporada absolutamente esquecível, né, essa temporada de 2023, mas esse está no top 3, que é o som da torcida. Nós estamos falando de Interlagos aqui, o som da torcida, à medida que o Pérez vai avançando, a torcida vai crescer. Olha, se você não prestou atenção nisso, que eu não sei como, mas se você não prestou atenção, entra lá, eu botei no meu Twitter lá o vídeo, entra lá para você ver de novo. É espetacular. O som da torcida, o Pérez vai passando e a torcida vai crescendo com ele, e de repente acaba aquele quando bate e o Pérez sai para todo lado, voando para todo lado e tal. É assim, olha, é de arrepiar mesmo, porque quem já esteve no autódromo sabe como é isso. Eu já vi o Montoya ser aplaudido no autódromo, deu achar que a arquibancada ia cair. Eu achei que a arquibancada ia cair, a arquibancada que eu tava, que bancada do setor, já achei que ia cair das pessoas pulando, aplaudindo o Montoya lá e tal. Ele ouviu porque ele estava passando a pé depois do acidente. Exatamente, ele passando a pé depois que o pai do Max... abalroado pelo pai do tricampeão do mundo, que a gente chama. Exatamente. Mas esse momento do pai dele, que inacreditável, né? Esse momento do GP do México, esse micro momento que durou, sei lá, 10 segundos, 15 segundos, não sei, para mim é um dos grandes momentos dessa temporada, assim, essa reação da torcida é espetacular. Isso é fantástico. Eu gosto também de replicar sempre no Twitter. Se assemelha ao momento, Bruno, que o Norris assume a liderança em Silverstone. Você também tem esse frisson. Eu dizia, acho que ontem na live, né? A adoração do mexicano dentro do autódromo não tem, eu nunca vi nem no Brasil. Assim, porque eles perseguem o Pérez como uma estrela de boxe mesmo, sabe? Aquele cara que fica cercado por segurança, o cara não consegue andar. Eu não tô falando que o mexicano gosta mais do Pérez do que o brasileiro. Não, então, mas isso responde... Mas no autódromo, a manifestação é muito assintosa. Isso responde uma dúvida que eu tinha na semana passada, que é como o mexicano receberia o Pérez lá no autódromo. E recebeu como Deus. Não, recebeu como Deus. Me surpreendeu como ele recebeu o Verstappen depois da vitória, porque aplaudiram o Verstappen. Vaiaram o Leclerc. Vaiaram o Leclerc, né? Porque o torcedor não vai pedir razão para ele, né? Mas eu vou puxar o que o Adalto falou no vídeo dele de domingo. Vai do esporte, né? O torcedor tá lá, passou o dia inteiro debaixo daquele sol, comendo comida ruim, pagando caro. Chega na hora que quer vaiar. Depois, quando ele chegar em casa, aí ele vai ver que o Leclerc não tem culpa nenhuma. Mas na hora ele quer vaiar, deixa vaiar. Não, e a única manifestação negativa que eu concordo com ela é a vaia. Né? Exato, porque não pode partir para violência. Não, violência, ameaça, nada disso. Mas a vaia é legítima, pô.
Teve um cara que saiu no braço lá, né? Na arquibancada. Foi banido, né? Diz que foi banido, né? Que bom, que sirva até de atenção para alguns animadinhos aí para Interlagos. Mas, o Bruno Aleixo, isso é interessante, né? Porque a questão da vaia eu não sou contra. A nossa cultura é diferente da do europeu, né? Eu já vaiei a Fórmula 1 no autódromo. Eu acho que um dos momentos mais fantásticos da história da Fórmula 1, em termos de público, é a vaia à Áustria 2002. Né? Ao modo como foi a primeira, né, Fábio? Acho que foi a primeira que eu me lembro, a primeira, assim, de um autódromo inteiro vaiando, né? E a cara do Ralf Schumacher, aquilo ali foi um momento triste, mas a reação foi sensacional. Agora, o simbiose toda ali, né? Agora o europeu, ele não tem a mesma ligação com a vaia que a gente tem. Eles acham vaia uma ofensa mesmo, eles acham vaia uma coisa muito assintosa. Nós, latinos, né, temos essa... A gente usa a vaia como manifestação normal, mas os caras lá, eles acham a vaia uma ofensa muito grande. Você viu que o Leclerc fica até preocupado, né? Ele vira pra arquibancada e fala, gente, justifica, né? Eu não podia fazer nada. Mas a vaia pra ele foi bem maneirinha também, né? Foi aquela vaia, né? Uma vainha, assim, né? Acho que não foi todos que vaiaram. Gostei dessa palavra. Vamos lá, gente. Quem tá no autódromo, daqui a pouco a gente fala um pouquinho da manobra, né? Do Pérez, dá pano pra manga isso daí. Mas quem tá no autódromo não tem naquele momento a percepção de quem foi o culpado da porrada. O cara acha que o Leclerc tirou meu piloto da corrida, então ele vai vaiar. Mas, Bruno Aleixo, hoje em dia você tem telão em tudo quanto é autódromo. É verdade, tem telão. Até no setor G, né? Mas no calor ali é difícil. Mas tudo bem, os caras querem achar ali o nosso ídolo, porque o Pérez, só pra matar essa questão, o David Croft da Sky relatou que o momento em que o Pérez vai ali daquele hospitality center da Red Bull até o box, que você cruza ali o paddock, que teve que fazer um corredor, igual o lutador de boxe mesmo, igual o lutador de MMA quando vai entrar, sabe? Entra com a mão no ombro, e que tinha fila de profundidade de 7, 8 pessoas. E ele passando aquilo ali. Então, a idolatria do mexicano pro cara é absoluta, é absurda. Mas imagina se o Pérez fosse campeão. Imagina se o Pérez... Tem que andar com 200 seguranças. É por isso que eu já vou me adiantar. Eu defendo totalmente a tentativa do Pérez de liderar na primeira curva. Eu já sei que você vai falar. Imagina se o Pérez faz aquela ultrapassagem, né? Se o Pérez consegue aquela ultrapassagem. Rei, né? Isso entra na cabeça do cara. Agora, rapidinho. Tava vendo o Diego Merria falar, o Adalto deve conhecer o Diego Merria, um repórter, o Bruno, não sei também, é um repórter latino, né? Ele é colombiano e ele é muito especialista em Fórmula 1, ele trabalha para as televisões que cobrem a Fórmula 1, contratam ele, americana, mexicana, ele é um cara assim bem... E ele contava algumas coisas do Pérez que a gente não tem muita dimensão, né? Que é a imprensa mexicana com o Pérez. Que o Pérez ele é questionado, não é criticado, que o Drive to Survive transformou o Pérez num deus, e foi o Drive to Survive. Não foi a contratação pela Red Bull, não. Antes da contratação pela Red Bull, ele já tinha virado um deus, porque o Drive to Survive, diz o Diego Merria, arrebentou no México também, estourou, todo mundo ficou maluco por Fórmula 1. E que ele é questionado por participar muitos comerciais, ele participa de videoclipe musical. Alguém famoso lá, uma Anitta mexicana faz um videoclipe, ele aparece. Você tá rindo, mas ele é muito questionado por isso, porque ele diz que ele tá em todos os comerciais. E se isso durante o ano não é um fator também. Então é interessante a gente ver esse lado. Isso é um absurdo ele ser questionado. Ele tem que aproveitar a fama. Não, mas não é questionado no sentido de não poder fazer. Se isso não atrapalharia a fase que ele vive. Porque o cara viver uma fase dessa e aparecer em comercial é meio estranho, né? Mas enfim, claro que ele tem que fazer. Evidentemente que ele tem que fazer. É lógico. Ele tem que fazer, inclusive, porque eu tenho a nítida sensação que ele tá fora da Fórmula 1 no ano que vem. Eu acho que não vai continuar. Depois não é nem por causa da manobra, vamos falar já, mas é por causa do conjunto, né? Já começamos a ver o Christian Horner, por exemplo, já fala, não, temos que falar da corrida do Daniel Ricciardo, isso aqui. A gente já conhece a Red Bull. A gente já sabe como que esse filme termina. E ele... Ô Bruno, a Red Bull é tão Red Bull que a gente tá há 6 meses discutindo o futuro de um piloto que tem contrato para 2024. Exatamente. Porque a Red Bull colocou isso na nossa cabeça. Não tem Mas é que a gente já sabe o que vai acontecer. Essa situação do Pérez já aconteceu outras vezes, que é o piloto do carro número 2 muito mal, aí tem os pilotos da AlphaTauri bem, nem vou falar muito bem, estão lá bem. Tem o Liam Lawson na reserva babando. O que acontece quando esse filme? A gente já viu o final. Já aconteceu várias vezes, então vai acontecer de novo. Então é bom o Pérez aproveitar mesmo, porque não tem vaga para ele na Fórmula 1. Então provavelmente ele vai sair, né? Uma pergunta para vocês dois. Primeiro para você então, Bruno Aleixo. Você acha que mesmo se o Pérez for bem em Interlagos, Las Vegas e Abu Dhabi, o destino dele está selado? Eu acho que está selado, e digo mais,
para a gente já entrar na questão da manobra. Eu acho que ele já sabe disso. Adalto, e você? Você acha que já está selado ou você acha que tem salvação? Não, eu acho que não está selado. Eu acho que não está selado. Eu acho que ele não se ajuda, né? A manobra dele, tecnicamente, foi horrorosa, né? Tudo bem, a tentativa dele pode até ser considerada válida, né? Mas não é válido você fazer um negócio onde você está no meio do adversário. É no meio. Tanto é que a roda encavalou, a roda de trás dele encavalou. Fez um buraco no meio do carro do Percival. Então, é uma tentativa assim. Não é para lá de otimista. Se eu tivesse raspado na asa dianteira do Percival, mesmo, alguma coisa assim, ou no final da roda, assim, porra, né, quase deu, porra, não deu, mas quase deu. Mas não, ele deu no meio do Percival, entendeu? Então, tecnicamente foi horrível aquilo, entendeu? Então, ele não se ajuda, né? Mas eu ainda não acho que o destino dele esteja selado. Muito, muito isso pelas conversinhas rápidas com o Mate também, né? Tenho que confessar isso. Não é um feeling só meu, né? É um feeling de um cara que está dentro da Red Bull. Eu acho que não está selado ainda. Mas eu não aposto nem que ele fica e nem que ele sai. Eu não aposto nada. Eu sinceramente, eu não conversei com ninguém, tá, gente? Isso é só vendo o histórico, vendo conversa ali, conversa daqui, eu acho que... eu vou falar para você, Bruno. Oi? Assim, há tempos atrás, não até essa corrida, já umas 4 corridas atrás, o Pérez não tem condição. Não, eu não tô... Só deixar claro, eu não tô falando isso por causa dessa corrida, não. Eu tô falando por causa de toda a temporada. Não, mas é que essa corrida também entra no pacote. Vai entrar no pacote. Entra no pacote, entendeu? Então, Porque, olha só, eu vou falar para vocês, vamos falar da manobra. O Adalto falou que eu vou falar, depois o Fábio fala. Eu acho assim, você sabe que tem um crime aqui no nosso país que chama o crime de mudar de opinião, né? Esse crime é mais grave do que o crime de matar. Se mudar de opinião, os caras te arrebentam. Eles resgatam tweet. Que aliás é um sinal de inteligência. Eu acho mudar de opinião uma qualidade. Mas aqui no Brasil eu mudei de opinião, por exemplo, com o traçado de Singapura, só uma que me vem aqui na cabeça. Os caras resgatam tweet. A mesma coisa. O cara resgata tweet seu de 2012, falando, olha aqui, você pensava... Mas o que eu ia falar, eu mudei, esse acidente do Pérez, eu mudei de opinião. No domingo, a hora que eu vi, eu falei, esse Pérez é um idiota, como é que pode uma coisa dessa e tal. Mas aí depois... Você como na arquibancada, como na arquibancada. Eu falei, eu vou descer lá, vou matar esse mexicano burro, porque ele infringiu a lei do automobilismo, uma das mais antigas que existe, que é o seguinte, você não ganha uma corrida na primeira curva, mas você perde. Claro que ganha. O Hamilton infringiu essa lei lá no Catar, igualzinho, mesma coisa, e o Pérez infringiu agora. Né? Para você fazer isso, tem que ter uma motivação muito grande. Aí eu fui ver, fui ver a corrida, aí fui ver as entrevistas, aí eu me peguei pensando o seguinte, mas peraí, o que o Pérez tem a perder na vida? O que o Pérez tem a perder na vida? Ele vem por fora, a torcida enlouquecida em cima dele o fim de semana inteiro. Ele estava liderando a corrida, isso é impressionante, né? Você pensar. Na hora da freada, ele era o líder da corrida, ele estava por um pelinho assim na frente. Enquanto ele está no ar, teve um ouvinte que brincou comigo no Twitter, enquanto ele está no ar, ele é o líder. Ele é o líder da corrida. Ele foi pro tudo ou nada. Só que esse tipo de manobra que você forma uma linha de 3, você fica por fora, o tudo é 10%. O nada é 90%. Entendeu? Ele foi no 10% e errou. Mas o Pérez não tem... A minha sensação não é que, assim, tecnicamente, é o que o Adalto falou, a manobra é errada, o Pérez fez uma manobra que todo mundo sabia que ia dar errado e deu. Mas, assim, puxando pelo lado emocional da coisa, eu entendo, talvez fizesse a mesma coisa, porque ele não tem mais nada a perder, nada. Ali era o seguinte, ou ele era lembrado por fazer uma ultrapassagem mais espetacular da vida dele, ou não ia acontecer nada de diferente, porque aquilo ali foi só mais uma gotinha no copo que já estava transbordando, assim, ó. Então, entendeu? Não tinha nada a perder. Então, eu acho que, no final das contas, não vai fazer diferença para ele sair da Red Bull. Ele vai sair pelo conjunto da obra. Agora, também não ajuda ele dar uma porrada dessa no Leclerc na primeira curva da corrida em casa, né? E só para fechar, eu acho que se a gente fosse pensar bem,
com todo o histórico de pilotos correndo em casa debaixo sob pressão, então era meio que uma tragédia anunciada, assim, que ia acontecer uma coisa dessa, porque o Pérez ia se sentindo imbuído no instinto de ou eu faço alguma coisa aqui ou já era, né? E já era, no caso. Não é isso aí, Fábio Campos? Acho que o Adalto queria falar, pela expressão facial dele. Não, assim, sabe o que é, Bruno? Ele fez uma cara de quem queria falar. Ele foi o cara que melhor deu pulo. A largada melhor largada de todos excelente. os 6 caras da frente, das 3 filas da frente, a melhor largada foi a do Pérez. É verdade. Ele deu um pulo certeiro. Quando ele colocou, lógico, eu entendo ele colocar por fora, porque ele estava aproveitando o vácuo. Sim, sim. Então ele saiu fora. Se desse tempo de ele fazer a ultrapassagem, seria a ultrapassagem da vida dele, não tem dúvida nenhuma. Só que você está vendo o carro do seu lado, está do lado dele, né? Ele não estava nem de espelhinho ali, o carro estava do lado dele. Você não pode virar o volante para ir para cima do carro. Você tem 2 carros do lado dele, né? Que vão disputar a freada. O Leclerc, tanto o Leclerc quanto o Verstappen, eles atrasaram um pouco a freada. O Pérez tinha que saber disso. Eles estão disputando, eles não vão frear para eu entrar, entendeu? Eles não vão fazer isso. Então, como ele estava no meio, eu achei igual, muito parecido, depois nós vamos chegar lá, muito parecido com o Tsunoda, muito parecido, entendeu? Então, eu achei assim, que tudo bem a tentativa, mas o que eu acho que ele teria feito, ele teria que ter, quando ele viu que não dava, recolhe, entra em terceiro, atrás do Leclerc. Ele ia passar o Leclerc mais cedo ou mais tarde. Mas você acha isso? Aí que tá. Eu acho que ele passaria o Leclerc mais cedo ou mais tarde. Eu acho que se ele fizesse isso que você está falando, ia ser mais uma coisa. Não ia dar em nada para ele. Um P2, a torcida Ia, mas não ia mudar a situação dele na Red Bull. Eu acho que muda, sim. Agora ele pode perder o vice-campeonato. Ele estava 40 pontos na frente do Hamilton, agora está só 20. Provavelmente o Hamilton vai buscar essa daí. Não, eu acho que ele tem a perder, sim. Ele tinha muito a perder, sim. E aí, Fábio Campos? Bom, vamos lá. Será um prazer discordar de vocês. Mas... não diga. Não diga. Eu acho que vocês gostam. O sofá de vocês é muito confortável, cara. A gente tem que pensar no segundo que o cara tem para tomar a decisão. A gente tem que pensar, se você vê a câmera on-board do Vettel, do Pérez, inclusive foi publicado hoje na Fórmula 1, as 3 câmeras simultâneas. Sim. Né, Leclerc, Verstappen e Pérez. A câmera do Pérez, o tempo que o Leclerc desaparece da imagem da câmera, que já é uma imagem melhor do que o piloto vê, porque o piloto está mais embaixo e com o headrest, né? Aqui aquela proteção aqui do lado. E eu estava reparando nisso, então eu convido vocês a reverem. Eu também revi. Na semana passada, antes da discussão do Norris, eu tinha revisto a questão da passagem para o Verstappen, né, para chegar à conclusão de que, na minha opinião, ele não deu passagem, ele briga, ele disputa, enfim. Esse negócio da gente rever. Esse lance também a gente tem que rever, porque ele é muito rápido. E numa largada, gente, eu discordo do conceito também de que não se ganha corrida na primeira curva. Ganha-se corrida na primeira curva. Eu aprendi isso com o Montoya. O Montoya em Silverstone em 2005 me ensinou isso. Ele faz a primeira curva e ganha a corrida. Em 2007, os caras ganhavam a corrida na primeira curva. Quem fazia a primeira curva na frente ganhava. Por isso que o Massa tem umas largadas sensacionais, como a de Barcelona, por exemplo. Mas na situação do Pérez, eu acho assim, existe a conclusão óbvia, e existe o exagero. A conclusão óbvia é que ele errou. Isso não há discussão. Não há a menor discussão. Eu não acho o erro dele tão absurdo assim como vocês, porque eu vendo agora pela câmera... Mas eu não acho absurdo. Não, tá pelo Adalto, então, desculpa. Eu misturei aqui. Porque eu gosto de pôr vocês dois no mesmo papo. Não sei por que você fica colocando a gente... Na hora que... Foi sem querer. Na hora que eu vi a câmera do alto, eu tentei ver aquela projeção que fazem, né? De se não tivesse ninguém ali, aonde o carro ia parar, né? O quão antes estava. E eu acho Fábio, o erro do... Fábio, o Bruno é meu amiguinho, mas é seu amigão. Então, nada disso. Coloca não. Nada disso. O Bruno nunca me visitou como visita você. Isso. Mas eu acho assim, é tudo muito dinâmico, gente. É tudo muito rápido. O cara tem muito pouco tempo para raciocinar.
A gente vê com tranquilidade, a gente tem a nossa reação na hora por fora, que a gente tem uma visão muito melhor do que a que o cara tem. Então, o que eu procuro colocar nessa questão do Pérez, primeiro, gente, o cara viu uma brecha, o cara tem que ir. Ele tem que ir. E o contexto tem que pesar. O cara tá em casa, o cara é herói nacional, o cara tem a chance de tirar das costas dele, o cara tem um momento em que ele vislumbra e que ele pode tirar das costas dele meses de carga de 1 tonelada de pressão, por causa dele, claro. Não é injustiçado em nada. Né? Eu tento ponderar, falei aqui depois de Qatar e Suzuka, que ele chegou ao ponto de não merecer mais ser piloto da Red Bull. Embora esse final de semana eu acho que ele foi bem diferente tecnicamente, mas depois a gente chega lá. Então, o cara tá ali vendo a carreira dele acabar. O cara tá ali vendo que pode ter só mais 3 corridas na vida dele. O cara tá vendo que ele pode nunca mais correr em casa. Cara, eu vou liderar isso aqui, eu vou com tudo. Eu vou com tudo. Ele errou a manobra, mas não é uma manobra impossível. Não é uma manobra, vai dar errado. Eu senti isso aí no comentário. Mas o Verstappen fez em 2021, muito mais genialmente, porque é mais genial, mas ele também estava no ponto. Mas ele estava no ponto. Tinha colocado o carro inteiro na frente. Pois mas esse é um feeling que a gente tem e que o piloto talvez não tenha. Principalmente porque se você vê a câmera do Pérez, o Leclerc desaparece por segundos. Não é um segundinho, senão ele fica segundos desaparecido da câmera. Fábio, deixa eu falar uma coisa pra você. O piloto, a não ser quando o cara da frente erra, tudo que o piloto faz, ele antecipa o que vai acontecer. Você está atrás de um cara, uma volta, 2, você está um pouco mais rápido que ele, você começa a pensar onde que você vai ultrapassar o cara. Mas largada é diferente. Como você vai ultrapassar o cara? Largada não tem essa capacidade do cara ficar julgando. Ele julga num segundo. Ele julgou errado. Ele julgou a posição do Leclerc errado. Esse que é o problema. Ele tem que antecipar o que vai acontecer. Muitas vezes não dá certo, eu concordo. Não dá, é o Hamilton. A coisa não aconteceu ainda. É o Hamilton no antecipar, né? Você vai antecipar um acontecimento que vai demorar 1 segundo para acontecer, meio segundo. Mas você tem que antecipar, entendeu? E eu acho que ele antecipou errado. Ele viu a situação muito errada, porque deu no meio do outro, no meio. Eu acho que ele deu no meio, as rodas se encavalam, por isso que ele voa. Não acho que ele deu no meio. Ele pegou roda dianteira com roda traseira. Ele deu no meio porque a lateral dele arrebentou. O erro dele. Arrebentou e. Porque na hora que o pneu, na hora que o pneu pega, o carro cai, ok. Eu não sei o ponto que ele encostou, pode ter encostado no meio. Só que se ele tem. O que é o erro dele? Ele não abriu a curva o suficiente. Esse, pra mim, é um erro técnico. Se ele fizesse a curva lá aberto, podia dar errado, podia ser coletado, podia... Eu até fico pensando se o Leclerc não tivesse ali, se ele não pegaria o Verstappen. Eu até fico pensando nisso, porque os três estavam muito próximos. É um erro técnico, mas pra mim, um erro desse em largada, eu não vou chegar e dizer que o cara não pode, não deve, e aí eu coloquei no meu Twitter jornalistas dizendo que isso é um absurdo, tá abaixo dele, que ele deveria ter levantado o pé. Gente, é o DNA. A gente usa o DNA para tantas conversas. O DNA, quando o Senna fala, se você não põe o carro no gap, você não é mais piloto, a gente acha lindo. Agora, ele fez isso. Ele colocou o carro no buraco e falou, eu vou liderar na minha casa, eu vou para essa vitória. Não, é digno de fazer isso. Eu concordo 50%. Eu concordo com a intenção. Né? O que eu não concordo é com ele quis liderar e mergulhou porque ele tem que mergulhar. Porque existe uma outra situação que é os adversários que estão junto com você. Tem uma frase do Rubinho que eu acho muito boa quando ele fala sobre ultrapassagem. Perguntaram para ele uma vez que ele fez uma ultrapassagem em cima do Montoya em Suzuka, que ele veio lá de trás assim, e passou o Montoya na chicane e tal. E ele explicou que você tem que estar comprometido com o movimento. Sim. Quando você vai fazer a ultrapassagem, você precisa ter um compromisso com o movimento. Você não pode ir para uma ultrapassagem e hesitar. Porque senão você... É o que eu falei, antecipar. Exatamente. É a mesma coisa. O que o Pérez fez... Sim, mas isso é uma largada. O que o Pérez diferente numa disputa roda. A intenção do Pérez não estava errada. Ele quis liderar a corrida em casa, porque eu continuo achando que ele tem pouco a perder. Ele já está fora da Red Bull, então ele vai embora, vai para liderar a corrida em casa. Só que ele se esqueceu que ele tinha os adversários do lado. E aí é que é o problema. Ele não esqueceu, ele não julgou, ele julgou mal, que pra mim é plausível de acontecer como o Hamilton. O Hamilton acertou o próprio companheiro de equipe no Qatar. Ele não julgou que o cara tava ali. O cara vai pro Nós aqui falamos que o Hamilton errou, entendeu? E errou mesmo.
Mas o erro dos dois não está sendo questionado. O que eu questiono muito é uma coisa é a crítica, outra coisa é a condenação. Mas você não acha, mas vamos lá. Mas vamos lá, você não acha que tem para tudo tem um contexto? Porque, por exemplo, uma coisa é o Hamilton, que tem 7 títulos mundiais, cometer um erro numa largada e falar assim, tudo bem, né? Acontece, até sei lá, os melhores pilotos, que no caso do Hamilton, erram mesmo. E o Hamilton errou por isso, né? 30 centímetros. Mas aí é o detalhe de cada manobra, né? Tô falando do contexto, assim, geral. O Pérez, a sensação que eu tenho é que esse erro se junta a outros vários, né? E aí você forma um juízo de que, esse cara tá muito fora da casinha. Na verdade, é o mesmo, é pela mesma manobra, mas o julgamento pode mudar de acordo com o que o cara faz durante a carreira, assim. Mas aí a gente não está julgando a manobra, a gente está julgando a personalidade. A manobra é igual. Só o contexto. A manobra é igual para os dois. A manobra é a mesma coisa. Não, eu estou dizendo assim, a manobra do Pérez no Albon, em Singapura, que você criticou, é uma coisa completamente diferente. Não, aquilo ali é coisa de automobilismo, mas isso de amador, isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando. Quando ele dá no meio do Magnussen em Suzuka, é vexatório. Essa eu não vejo. O cara tá na largada, abriu o carão, ele foi. Ele foi pro carão. Não, então, eu discordo de vocês. Para mim foi vexatório. Tecnicamente. Eu não acho que foi vexatório como foi essa contra o Magnussen. Ele foi, gente, batida na largada com 3 lado a lado é absolutamente natural. É natural. Acontece, vai acontecer. Ele podia ter aberto a curva, ele podia. Agora, eu aqui, com a minha bebidinha aqui, no friozinho, eu julgo isso. O cara, gente, vamos pensar no contexto. O cara tá largando em quinto, com o Ricardo na frente dele. De repente, ele puxa o vácuo, como vocês falaram. Ele vai, abre pra ele, num segundo, uma chance de liderar em casa. Isso a gente já entendeu. Ele não tava matematizando isso. Ele não largou em segundo. Se ele larga em segundo, ele pensa, nossa, vai ter um momento que eu vou ter pista livre, Não, apareceu pra ele a chance. Cara, eu posso liderar isso aqui. E ele foi. E eu não consigo condenar isso. É o tal do DNA. Não, Vocês não falam do DNA. Eu também não condeno, mas eu acho que ele... Entendeu? Tipo o cara levantar ali. O Fábio. O cara levantar o pé ali. Eu acho que o Fábio está analisando a intenção dele. Sim. E nós estamos analisando, eu e o Bruno, nós estamos analisando a execução. Mas a execução não tem diferença. A intenção, eu também concordo com você, a intenção foi boa. Então nós não discordamos em nada, porque eu abri falando, a execução não há questionamento. Claro que ele errou, não tem. Mas para mim é diferente, há erros e erros. Esse erro, para mim, eu acho um erro justificável. Não é um erro pateta, não é um erro... Não, eu também não acho que é pateta. Ele errou. Pateta foi o do... Pateta é bem velho, né? Ninguém vai saber o que é isso, né? Um erro pífio, né? Pífio. Pateta é aquele personagem da Disney. Pífio foi o erro do Japão. Aquele é pífio. Sim, aquele é pífio. Exatamente. Esse aí foi uma coisa que ele vislumbrou ali na hora, que ele foi muito com uma sede ao pote que a gente chama de escorregou na própria baba, né, na freada ali, e pegou o cara pelo meio e acertou. Agora, é um erro que ele cometeu que se soma a todos os outros que ele vem cometendo ao longo do ano. E que entra na equação. A carreira dele, a gente discute, a consequência na carreira é clara e é nítida. Não há como não discutir a consequência. Até Vocês a gente não acham que depois desse final de semana do Ricardo, porque eu não acho que o Ricardo fez nada de brilhante, mas foi muito bem, né? Assim, não foi brilhante, mas foi bem. Mas para mim meio que assinou. Tá assinado que o Ricardo vai para a Red Bull. O Ricardo foi muito bem. Não foi bem como o Tsunoda estragou a corrida dele na manobra, tentativa lá. Uma manobra também igual, muito parecida com a do Pérez, né? Muito parecida com a do Pérez. Mas o Tsunoda é impressionante. Ele tirou da volta 11 à volta 24 ou 25, ele tirou 13 segundos do Ricardo. Quando o Tsunoda bateu no Piastri, o próximo era o Ricardo. E ele largou de último, ele largou em 18º, o Ricardo largou em 4º. Então a corrida do Tsunoda era espetacular. Era mesmo. Aí ele estragou tudo que ele tinha feito, né? Numa manobra também, completamente... Eu falei, o que aconteceu com o Japa? Pô, o cara tá do lado dele, meu. Mas a do Tsunoda... pra cima do Piastri, meu. Mas a do Tsunoda você não achou que foi um pouco menos assintosa? Porque ali o Tsunoda pegou na roda, né? Ele fez a tentativa, pegou na roda, rodou. Mas ele também... Mas o que acontece ali, por exemplo, o Tsunoda também... Só tava ele e o Piastri.
Na hora que o Piastri deu o lado de fora para ele, ele tem que saber na cabeça dele que o Piastri não vai frear antes. Eles estão em disputa. O Piastri vai tentar frear lá dentro o máximo que ele conseguir, entendeu? Então ele tem que tentar fazer a curva por fora. Se ele tentar fazer a curva na tangência normal, provavelmente vai bater, entendeu? É por isso que ultrapassagem por fora, quando acontece, tem que bater palma, porque ela é muito mais difícil, né? Tem que bater palma. É muito mais difícil. Como a ultrapassagem do Norris, uma das mais bonitas do ano. Né? Qual delas? Porque ele fez várias bonitas, né? Fez várias, mas uma em cima do sobre o Ricardo foi espetacular a ultrapassagem. É verdade. Foi espetacular a ultrapassagem. Depois sobre o Russell também foi muito boa a ultrapassagem, muito boa tecnicamente. Mas sobre o Ricardo, puta que ultrapassagem. Ainda bem que ele mudou no meio da frase, você vê, né? Você vê, né? Não, você viu a adaptação que ele fez? Puta que ultrapassagem. Puta que ultrapassagem. Foi boa essa, vai. Foi boa essa. Ô, Fábio Campos, fala aí dessas corridas, então, do Ricardo, do Tsunoda. Os próximos candidatos a uma vaga na Red Bull, né? Você viu o Tsunoda como candidato a uma vaga na Red Bull? Não, jamais. Para mim, só com uma Tsunoda, arma. Só com uma arma apontada para a cabeça de algum diretor da Red Bull, né? Tsunoda faz um bom ano, mas está lá por cadeira cativa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não apaga o bom ano que ele está fazendo, ele está andando bem. Mas ele não faz o que o Ricardo faz, na minha opinião. O Ricardo demonstrou que ele tem a capacidade ainda de ter um pico que o Tsunoda, para mim, nunca teve, nem nunca vai ter. Ele pode me calar no Brasil. Vai lá e faz o quarto no Brasil, sai do carro e fala lá em japonês, né? Chupa, Campos. Oi? O que aconteceu com a AlphaTauri? Mas é aquilo lá, gente. As equipes Red Bull, as equipes Honda, sempre andam bem na altitude. Sempre. O Verstappen tem 5 vitórias no México. Com essas 5, poderia ter 6. 5. Pois é, se você conta 5 vitórias do Verstappen e ele só tem 2 anos de domínio, você vai concluir que 3 vitórias dele não foram na era de domínio da Red Bull. Então a Honda, por fazer motor para jatos, por ter lá uma capacidade, um know-how de fazer turbinas e tudo, a Honda sempre se dá bem. As Toro Rosso andavam bem lá. Eu não estou tirando mérito dos dois, claro que não. O carro melhorou. O upgrade da AlphaTauri de Singapura tirou a AlphaTauri da pior equipe do grid. A gente falou isso aqui no Loucos. A AlphaTauri não é mais a pior equipe do grid. Não é, tá longe disso. Aliás, a pontuação esse final de semana bota os caras de 10º para 8º no construtor. Mas o que os caras melhoraram foi inacreditável, meu. Pois é, a minha dúvida é se vão manter. Para Ricardo, para Tsunoda, para tudo mais. Se o Ricardo... Aqui em São Paulo também tem uma altitude. Né, tem uma altitude, é um terço. É um terço da altitude do México. Não é desprezível, né? Para a Fórmula 1 não é. Para a Fórmula 1 não é desprezível. Tem altitude também que muda, né? Da junção para o final da reta tem uma altitude também. uns 10 andares aí da junção. O ponto mais baixo é a curva do lago. Então, aí tem a altitudezinha ali. Mas enfim, a respeito do Ricardo, Bruno, assim, é ótimo. Como eu falei, a gente vem falando aqui desde que ele foi contratado, né? Desde que ele foi reefetivado. E eu sempre tenho batido nessa tecla e esse final de semana reforça para mim. Tem algo ali. Tem algo ali. A Red Bull viu algo ali. E eu sempre digo para as pessoas, a gente tem que ter humildade, às vezes, de entender que a equipe vê coisas que a gente não vê. A equipe consegue dados que a gente não tem. Não é que a gente não pode discordar, o cara não pode achar que o Ricardo não vai dar mais. Eu não estou nem dizendo que quem acha isso está errado, porque pode ser que não dê nada mesmo. Porque o Ricardo teve um pico na McLaren que ganhou uma corrida, gente. O Ricardo na McLaren ganhou uma corrida. E olha o que foi o Ricardo na McLaren. Então, eu não vou me convencer, como eu já li textos aí de jornalistas dizendo, o Ricardo voltou. Eu não vou dizer que o Ricardo voltou. Até porque o Ricardo tem 2 pistas na vida em que ele fez pole. 2 apenas. Mônaco e México. Ou seja, o cara tem uma relação com a pista. Ele se dá bem lá. Além de tudo isso da Honda. É claro, se o Ricardo fizer parecido com isso em Interlagos, Las Vegas e Abu Dhabi, acabou. Red Bull não vai nem precisar comunicar. O Ricardo só vai precisar aparecer com o macacão da Red Bull em 2024. A gente não vai precisar nem de comunicado oficial. Os caras vão escrever só lá no Twitter assim, trocamos. Eu já tô nessa parte, tá? Não é nem trocamos, é trocamos. Eles vão fazer aquele português bem colocado. Trocamos. Trocando, né? Trocamos. Não vai ter nem aquele só para deixar claro, eu já tô nessa daí. Não, eu ainda acho, aí eu concordo com o Adalto, eu ainda acho que pode, porque é o seguinte, Bruno, a gente fica muito
né, analisando o contexto, e às vezes a gente não vê a parte técnica. Se a gente for analisar a parte técnica, o Pérez, esse final de semana, estava muito mais perto do Verstappen. Não é pouco, é muito mais perto do Verstappen. As pessoas viraram para mim e falaram assim, porra, Fábio, mas largar atrás do Ricardo, é claro que largar atrás do Ricardo tem um impacto, mas a diferença do Pérez para o Verstappen foi 1/10. 1/10 a diferença do Pérez. Isso é um sonho, assim, pro Pérez. Se você falar, Pérez, você vai tomar 1/10 do Verstappen em todas as corridas, você assina? Ele assina na hora. Na hora. Porque ele tá tomando 6, ele toma 8, teve corrida que ele tomou 1.3. 1.3. Um segundo tomou várias. Então o Pérez, ele tava muito... Gente, é por isso que eu separo o acidente do Pérez dos outros. Dessa vez, ele bate brigando pela vitória. Ele tava lutando pela vitória. Você pode achar que ele não ia ganhar, que ele não ia fazer a curva, que ele é um mané, que não, você pode achar tudo isso, mas ele estava brigando pela vitória naquele momento da prova. Então, esse final de semana o Pérez estava muito melhor. Ele trabalhou 3 dias no simulador antes de Austin. Isso pode ter feito a diferença, pode, né? Porque eu sempre digo, né? O cara tá mal, primeira coisa que ele tem que fazer é trabalhar. Falava isso do Vettel, o cara tem que trabalhar, não é ficar pensando, lamuriando, analisando só os dados do outro, tem que trabalhar. E ele passou 3 dias no simulador e diz ele que foi muito frutífero, não sei o quê. Fica o benefício da dúvida. Ah, mas ele não foi bem em Austin. Não foi o Ricardo que disse, foi um jornalista que falou que o Ricardo correu em Austin com acerto do Tsunoda. Porque ele estava voltando, o carro atualizado, diferente, ele não tinha tempo, parque fechado, sprint, diz um jornalista, tá? Tô dando bem claro para não dizer que isso é uma informação fatídica e sacramentada. Não, tem um jornalista que diz que ele correu com acerto do Tsunoda. Eu tô tentando me lembrar o nome do jornalista aqui, já lembro. Ah, pode ser mesmo, pode ser, tem tudo para ser isso. Pode ter sido. Então por que eu tô dizendo isso? Porque a exceção de Austin pode contar a favor do Ricardo e a favor do Pérez. O Ricardo pode ter se achado, a gente vai ver agora, e eu não descarto o Pérez. Não é que o Pérez vai desafiar o Verstappen, mas andar mais próximo, não fazer vergonha. Eu acho que essa possibilidade é plausível porque, repito, no qualifying, com toda a simbologia de largar atrás do Ricardo, ele estava a 1/10 do Verstappen. Então, ele estava próximo. E ele saiu da corrida brigando pela vitória. Pelo menos tentando ali se colocar entre os primeiros, que é o que ele deve fazer. Então, Bruno Aleixo, eu acho que, para encerrar agora a questão do Ricardo, né? Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, definitivamente a entrada de curva está diferente. Quantas vezes nós falamos aqui, Adalto, da entrada de curva, do Finesse, da McLaren, isso matou ele na McLaren. Se for verdade, é o Ricardo falando, eu só estou retransmitindo. Se for verdade, aí a gente pode esperar talvez um outro Ricardo, diferente. Teve um jornalista, e eu também não vou lembrar o nome, que disse o seguinte, eu tenho que começar a anotar essas coisas, que ele disse o seguinte, talvez o Ricardo seja o piloto que, você dá um carro bom para ele vai voar sempre. Você dá um carro ruim para ele não vai conseguir nada. Talvez seja isso. Talvez no dia em que a AlphaTauri tá bem, ele voa. Talvez no dia que a AlphaTauri tá mal, ele afunda. Ele não é o Alonso, que puxa o carro para frente, apesar de que o Alonso, meu Deus, essas 2 últimas corridas, hein? Cadê o Alonso? Esse não é o Alonso. Cadê a Aston Martin, né? Não, Aston Martin, mas vocês não estão achando o Alonso muito... Péssimo. Muito... E outra coisa do Erros Alonso. Esquisitos, rodadas que ele não... Não, e outra coisa do Alonso também, que tem que falar, aquela lua de mel dele com a equipe, nos rádios, acabou, né? Virou um negócio seco, assim, né? Totalmente... Sei não, viu? Não sei não, viu? Eu sei o que eu fiquei impressionado, a gente não falou, então eu vou falar muito rapidamente. Manda ver. Era a classificação com os 8 primeiros em meio segundo. Sim. Isso eu não vi há muito tempo. Mas isso é o que o Fábio falou da classificação hoje da Fórmula 1. Podia ser só a classificação. Do jeito que está a corrida, podia ser só a classificação. Acabou, né? Encerra no sábado, vamos embora, cara. Mas Adalto, isso tem acontecido assim, não os 8 primeiros, mas a gente tem visto 3 primeiros decididos por menos de 1/10 toda hora, praticamente. Toda hora. É impressionante, né? Mas os 8 primeiros dentro de meio segundo e do primeiro para o último 1.7, não via isso há muito tempo, meu. Só que na corrida, quando tem a segunda largada, o Verstappen vai abrindo quase com 1 segundo por volta, né? Um negócio impressionante, né? Assim, não tem nem... A fome do cara, né, Bruno? A fome do cara é impressionante. O cara não tem... Ele não tem uma coisa... Já começa na largada, da segunda largada, que ele estava totalmente vulnerável ali. Que era a mesma situação das Ferrari, né? Mesma situação das Ferrari. E ele não deu a menor chance. Não, Adalto, pegar o vácuo dele. Entendeu? Na primeira largada. Ele se mete no meio e vambora, e vai dividir a curva lá na freada. É por isso que eu fico pensando se o Pérez não o acertaria se não tivesse o Leclerc.
Porque o cara ele não tem, isso tá me impressionando cada vez mais nele. A tal da intensidade, lembra dessa palavrinha em 2021? A tal da intensidade, o cara é muito intenso, ele não tem, o Schumacher teve um pouquinho, o Hamilton teve um pouco mais, que é assim, ganhei o campeonato, acabou, vou ganhar uma corrida ou outra, mas tô aqui meio que em banho-maria. O Hamilton teve um ano 2015 que ele ganhou o campeonato, acabou. O Rosberg ganhou o resto todo, três o Schumacher teve isso um pouquinho. O Verstappen não tem. Ele não tem isso. Né? E aí ele vai atingindo números, Bruno, que são absolutamente assustadores, né? Primeiro a gente não pode normalizar as 16 vitórias numa temporada, que é uma coisa absolutamente inédita. E aquele provavelmente serão 19. Provavelmente serão 19. Eu estou até tuitando sobre isso aí hoje mesmo. Provavelmente 19, que é o contra-efeito do calendário, né? Mas tem duas coisas que são muito impressionantes, já que nós estamos falando de Verstappen. Primeiro, a estatística que eu já falei que eu não vou largar o osso até ela se diluir, que é aquela do tanto em tanto. A Red Bull tem 28 vitórias em 30 corridas. 28 em 30. Não existe mais precedente nisso. Tinha lá, vocês lembram que a gente falava aqui do 20 em 21? A Mercedes também fez isso. Acabou. 28 em 30. Isso é um assunto para um programa, né? Porque a gente tem que discutir. Não, eu acho bom, porque a gente está quase chegando no nível do povo quando vier falar, mas vocês não falavam disso na época que a Mercedes dominava. Eu não falava mesmo, porque agora é muito pior, né? Mas a gente falava. O Verstappen tem 14 em 15 esse ano. Olha o número do Verstappen. 14 em 15. Ali a partir do Azerbaijão. E tem um número que vocês vão saborear comigo. Tem uma estatística. Bruno adora estatísticas. Opa, vamos lá. Vocês vão saborear comigo. Olha isso. A diferença do Verstappen, primeiro, para o segundo, na tabela de pontos, é maior do que do segundo para o último, zerado, Nick De Vries. O que o Verstappen abre do Pérez é maior do que o Pérez abre de um piloto zerado, que é o De Vries. Ou seja, a distância do Verstappen para o segundo é maior do que qualquer outra distância, é maior do que do segundo para o último. É impressionante isso. Para mim já era impressionante, ele ganharia o campeonato de construtores sem os pontos do Pérez. Eu tenho outro número aqui para você. Inclusive, Adalto, porque tem duas... Essa conta ela pode ser meio maligna, né? Você só tira o ponto do Pérez sem fazer o escalonamento de todo mundo ganhar a posição do Pérez. Se você fizer o escalonamento, todo mundo ganhando, o Pérez realmente sendo riscado, o Verstappen ainda é campeão de construtores. É impressionante. Isso eu nunca... Eu tenho aqui outro número. Você teve esse trabalho de fazer isso? Não, eu li. Eu não fui eu que fiz. Tá. Eu tenho outro número. O Motorsport Magazine publicou as duas tabelas. Só tirando o Pérez e tirando o Pérez e andando todo mundo para frente. Deixa eu dar outro número aqui para vocês. Esse também eu fiquei muito impressionado quando eu descobri. O Verstappen, descobri não, né? Constatei. O Verstappen, essa corrida, ganhou a 51ª corrida dele. Sim. 51. Qual é o outro piloto que tem 51 vitórias na Fórmula 1? Alain Marie Pascal Prost. Tetracampeão mundial. O Verstappen atingiu 51 vitórias aos 26 anos. Lá vem. O Prost atingiu o mesmo número aos 38 anos. Mas esse é o calendário. Esse é o calendário, né? É o calendário, claro. Mas assim, vocês não ficam muito chocados com isso, não, porque o número é muito assim, assintoso, né? É muito assintoso. O Adalto tá diminuindo. Você podia brigar com o Adalto, porque o Adalto tá diminuindo a sua estatística. Ele tá falando que não vale nada. Eu venho aqui, eu não vou mais dar informação nenhuma. Você não merece. Então boa noite pra você. Quando o Prost corria, tinha 14 corridas no ano, agora tem 22. Eu não vou dar mais informação. Não, mas eu acho que o que o Bruno tá falando é a questão mais simbólica mesmo, né? É você pegar quando o Prost... que é justificado pelo calendário, pela carreira. O Verstappen começou na Fórmula 1 com o quê? 17 anos. Nem existe uma coisa dessa. O Adalto. Mas pra mim não deixa de ser chocante. Eu que sou velho. A gente tem que respeitar o Bruno, porque o Bruno viu o Jack Stewart chegar a 27, ele viu o Prost chegar a 51, e agora ele viu o Hamilton chegar a 103, nós vimos, e agora ele vê isso. Então, na cabeça dele dá isso. O Schumacher chegar às 91 hora. Quer chegar às 91. O Verstappen está indo tão rápido que ele vai chegar às 91 mais novo do que ele atingiu. Eu acho que ele vai pegar a máquina do tempo, ele vai regredir no tempo, igual aquele filme do Brad Pitt. Mas para mim, essa dele abrir mais do segundo colocado do que o segundo abre do último, essa para mim Sabe o que mais impressiona no Verstappen? Não é número, não é vitória, não é nada. O que me impressiona no Verstappen é que ele guia o carro de corrida como se ele estivesse devagar. Uhum. Nada... É muito natural. Não tem nada que tire a atenção dele, a concentração dele,
não tira ele de prumo, deixa ele nervoso, a não ser quando o engenheiro fala aquelas merda lá para ele, ele responde também. É isso. Mas ele é uma tranquilidade. É muito natural. É uma naturalidade. Isso me impressiona. Isso vi muito poucos fazer. Ele não briga nunca com o carro. Ele, na corrida lá de Austin, ele estava comprando freio, que é uma coisa. A pior coisa pode acontecer com um piloto, né, Adalto? Hã? Pior coisa pode acontecer com o piloto. É a pior coisa. O cara desiste. O cara desiste. Fala assim, não, chega, eu não vou mas nós falamos aqui, né? Só para o Adalto continuar. Nós falamos aqui. Há uma atuação muito bonita ali escondida, né? Então, assim, ele colocou o carro entre as duas Ferrari na primeira largada com muita tranquilidade. Ele nem arriscou. Ele não deu chega para lá em ninguém. Ele foi lá, ele colocou certinho onde cabia, ele pôs lá o carro e falou, bom, agora é meu, eu tô por dentro, agora é meu, ninguém me tira esse peão daqui. Entendeu? Então, isso me impressiona muito no Verstappen, porque enquanto ele continuar assim, vai ser muito difícil ganhar dele. Muito. É verdade. Agora, vamos falar uma coisa que eu queria falar para vocês, não é nenhuma novidade, o Adalto já citou o Norris aí, que é a nossa gloriosa McLaren, com seus jogos de equipe incríveis e maravilhosos, né, assim, é uma coisa absolutamente fantástica, né, a McLaren, assim, com essa... Ficou absolutamente natural, ninguém repara mais. Virou natural, ninguém fala mais. Ninguém questiona, nem os pilotos, né, você vê que o Piastri ali e tal, podia dar uma fechadinha, não, cara, né. E aí, vocês não acham que isso... Posso ser o advogado do diabo dessa vez? Pode, claro. Vocês sabem o quanto eu sou contra isso. Vocês sabem disso. Só que desta vez eu tenho que dar uma minimizada no que a McLaren fez. Porque o Norris estava muito mais rápido mesmo, entendeu? E ele tinha chance, se ele passa o Piastri, passar os caras da frente, como aconteceu. Se o Piastri segura ele lá, é capaz de ele não conseguir passar os caras da frente depois, não dá tempo, entendeu? Então, dessa vez, não é que eu aplaudo nada disso, não aplaudo, nunca vou aplaudir isso, mas eu faço um pouco de vista grossa. Mas sempre tem justificativa para o jogo de equipe, sempre tem, que ela tá mais rápida e tal. Só que eu fico me perguntando, por que os pilotos não, sabe, assim, por que o Piastri nem no rádio vai falar assim, por que eu tenho que deixar ele passar? Os dois pilotos da McLaren estão completamente domesticados. Os pilotos da McLaren estão entregues. Os dois estão totalmente domesticados pela equipe. A McLaren pode fazer o que quiser, que eles estão entregues. Eu tô para ver se a McLaren melhorar, os caras tiverem em primeiro e segundo, pintar um jogo de equipe, nem aquele esbravejar do Barrichello que a gente viu depois, eu acho que vai ter. Vai ser uma coisa tão natural que os caras estão entregues, impressionante isso. Mas se algum deles tiver pretensões de ser um cara dominante na Fórmula 1, o dia que acontecer isso que você está falando, e o cara que estiver atrás não desobedecer a equipe, acabou, cara. Mas isso não para você. Só acabou, cara. Pergunta para você e depois passar para o Fábio. Você não acha que isso depõe contra o Norris, apesar do talento indiscutível que ele tem? Depõe contra o Norris e contra o Piastri, depõe contra os dois. Mas eu acho, Bruno, que se chegar numa situação que nem você falou agora, de ganhar a corrida, porque o Norris já fez isso uma vez com o Ricardo lá em Monza. E ele ficou quietinho. E deve estar arrependido até hoje que nunca mais ele teve outra chance. Se ele tiver uma chance de ganhar a corrida e a McLaren mandar ele ficar atrás, e se ele obedecer, acabou o Norris. Fala, Fábio. Eu concordo com você totalmente. Fala, Fábio. Gente, isso aí é isso é uma questão da Fórmula 1, não é só da McLaren. A McLaren, infelizmente, é triste porque a McLaren era a McLaren, né? A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é os pilotos da McLaren são proibidos de correr. Não tenho a menor dúvida. Conformados. Estão conformados. Mas eles são... Eu só queria que essa frase ressoasse aos ouvidos do ouvinte. Mas você acha que eles obedeceriam numa situação para P1, Fábio?
O Norris obedeceu em Monza. Lá em Monza, sim. Aliás, não é nem que o Norris obedece, eu não esqueço o rádio. Ele oferece a opção. Exatamente. Diz, é pra eu ficar quietinho aqui, né? Isso, o Norris oferece. O Norris oferece. Você acha que ele ainda faria isso hoje? É um problema geracional. É um problema que passa muito pela imprensa, porque dizem para mim que na imprensa brasileira, na transmissão brasileira, tem gente que fica pedindo o jogo de equipe. Não, até os comentaristas da TV brasileira, para eles, briga não pode acontecer. Eu critiquei no meu vídeo do domingo. Isso. Então, porque devem ter feito isso, né? Não, ele não pode brigar. Os caras lá, eles acham um absurdo um companheiro de equipe brigar. O que é isso, companheiro de equipe brigar? É isso que eu tô falando, tá vendo? Há uma bolha que tá engolindo pilotos, já engoliu pilotos, tá engolindo imprensa, vai engolindo fãs por tabela, porque os caras entram no meu Twitter lá, quando eu falo de jogo de equipe, pode entrar, não tem problema nenhum, muitos educados sabem debater, mas para defender, é o resultado disso. A Fórmula 1 passa por um processo de ralização. Ela vai virando um rally. Ela vai virando um rally. O importante é o tempo. Não tem mais briga. Nós queremos o tempo máximo. E automobilismo não é tempo máximo. Ali é. Ô, Fabião, você tem 2 pilotos alfa na Fórmula 1 que não obedecem, não. O Verstappen e o Hamilton não obedecem. Não obedecem, não. O Hamilton não sei. Eu acho que o Hamilton já cedeu aí uma vez ou outra, não? O Verstappen, você tem razão. O Verstappen não obedece. Eu estou dizendo aqui, naquela situação que o Bruno disse, para ganhar a corrida. E eu duvido que o Hamilton e o Verstappen obedeçam. O Verstappen não tem a menor dúvida. O Verstappen, ele grita não com todas as duas letras para a Toro Rosso em 2015, estreando quando pedem para deixar passagem para o Sainz. Ali ele já fala, tem um do Verstappen, vocês vão lembrar. Tem um do Verstappen. Mas isso é piloto alfa. Sim. Entendeu? Então, tem um do Verstappen. E eu aplaudo, rapidinho, Bruno, Adalto, quando todo mundo meteu o pau no Vettel pelo Multi-21, eu defendi o Vettel. Não tem que ceder mesmo. Dane-se. Tem um do Verstappen que vocês vão lembrar que é fantástico. Eu também. Em Monza contra o Bottas, o Verstappen estava punido, ele ia perder tempo, aí a equipe chega e fala assim, deixa o Bottas passar, porque você vai perder tempo. Ele fala, não vou deixar. É isso. Quiser passar, passa por cima, mas eu não vou deixar passar. É isso. O Hamilton falou isso para a Mercedes na Hungria, quando ele mandar, deixa o Rosberg passar, que ele está mais rápido. Se ele está mais rápido, manda ele me passar. Então, ele me passe. Meus amigos. O Hamilton, só rapidinho, Bruno, o Hamilton me decepcionou muito. Você pode falar que eu que esperava demais do Hamilton. O Hamilton me decepcionou muito quando aceitou a ordem de equipe da Rússia em 2018. Porque ali ele foi o beneficiado e eu esperava do Hamilton, erro meu, que falasse, não, desse jeito não. Desse jeito o campeonato já está na minha mão, o Vettel já ficou para trás, eu não vou ganhar dessa maneira. E ele aceita e depois sai do carro daquele jeitinho Schumacher, né? A equipe mandou, como se ele não tivesse tamanho, e ele tem, para falar não. Né? Então o Hamilton me decepcionou ao contrário também. Agora o Verstappen jamais cederia a posição para alguém. Deixa eu falar para vocês, nós temos muitos assuntos ainda para falar, mas eu tenho que sair aqui que eu estou com muitos compromissos, então eu vou deixar esses dois aqui. O homem é muito ocupado. Tomem conta desses dois aí. Vocês tomem conta desses dois. Bruno, é você que está gravando? Eu estou gravando, aí nós vamos fazer um intervalinho aqui e vocês começam a gravar, tá? Só uma coisa aqui antes de eu sair, tivemos uma Stock Car nesse final de semana. E eu não poderia deixar de trazer aqui para o Fábio Campos, especialmente o boletim Felipe Massa. Vamos ao maçômetro. Vamos ao maçômetro. Felipe Massa, segundo colocado na segunda corrida no Velocitar, que é fantástico. Parabéns, Felipe Massa. Grande resultado. Tem o título de 2008 para esse cara. Evidentemente que a gente não pode cravar aqui que ele não será o vencedor da corrida 2 da Stock Car, porque sempre pode se discutir na justiça. Afinal de contas, um P2 pode virar P1 numa martelada de um juiz. Mas é uma grande notícia aí para Stock Car, Felipe Massa. E só uma coisa que a gente está falando aqui de piloto chorão. Teve muita polêmica nessa corrida aí da Stock Car, que o pessoal ficou muito bravo com o Felipe Batista. O que aconteceu? O Gabriel Casagrande ficou bravo com o Felipe Batista na corrida 1 e o Cacá Bueno na corrida 2. Por favor, vocês dois que estão aí, se não viram, vejam, e os ouvintes que estão aí, pesquisem no YouTube sobre as ultrapassagens que o Felipe Batista fez nesses dois personagens que eu mencionei aqui e vejam se vocês acham alguma coisa de errado, porque eu não consegui ver nada. Pode ser uma incapacidade minha, mas eu não consegui ver absolutamente nada de errado. Tem a corrida inteira no YouTube?
Tem vários canais, inclusive do Galvão, se você quiser assistir. Não, do Galvão. Fora, tem algum outro? Tem o da Stock Car oficial, o da Band, o canal do Tony Canaan tá transmitindo, e tem o canal do Galvão Bueno, que para quem quiser é um deleite assistir também. Tá todo mundo transmitindo, bota esse negócio no Auto Racing aí, pô. Transmite o estoque aí. Ô Bruno, só rapidinho, os reclamantes reclamam de quê? Eles alegam o quê? Antes de esportividade, o quê? O do Gabriel Casagrande eu não sei, o Felipe Batista foi lá, passou ele por dentro e ele ficou bravo, não sei por quê, porque nem se encostaram. O do Cacá Bueno foi na última volta, os dois são de equipes co-irmãs, é como se fosse Toro Rosso equipe A e B, Red Bull, né? E aí o Felipe Batista vem para fazer a ultrapassagem e ele dá uma forçadinha, mas o Cacá também dá uma forçada na defesa, então eles batem porta com porta e o Cacá sai para fora e volta. O Cacá ficou muito bravo, falou que vai sair da equipe e tal, mas... Assim, eu achei um pouco exagerado. Mas o automobilismo está ficando muito cheio de não me toques. E vocês dois defendem isso quando criticam o Pérez na largada. Não, senhor. Não, senhor. É muito diferente. Mas... Tô brincando com você. Então é isso, pessoal. Eu me despeço aqui, volto numa próxima oportunidade. Esses dois, vocês tomem conta desses dois aí para eles não falarem de uma bobagem. Um grande abraço para vocês. O Bruno escreve na pauta dele o seguinte, Adalto. George Russell piorou o rendimento. Qual o motivo? Analise George Russell, Adalto, na pergunta de Bruno Aleixo. Não, nessa corrida ele não foi muito bem. Eu não acho que ele tenha piorado o rendimento antes. Nessa corrida ele não foi muito bem. Mas talvez não seja pelo segundo lugar do Hamilton em Austin, antes da desclassificação. Essa o Hamilton também, impressionante o que o Hamilton está tirando desse carro, né? O Bruno não colocou o Hamilton na pauta, mas o Hamilton tem que ser falado, né? O que esse cara está tirando do carro, o que ele subiu. Ele subiu muito. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que o Hamilton melhorou, inclusive numa coisa que ele tinha piorado, e a gente tinha falado aqui, que era em disputa. O Hamilton estava muito mole em disputa, estava tomando todas as disputas. Ele melhorou em disputa. A ultrapassagem que ele fez no Percival, que, parabéns para o Percival, se defendeu direito. Hamilton teve que pôr a roda traseira direita na terra, né? Então ele foi para a defesa mesmo. Foi uma ultrapassagem bonita, uma disputa muito bonita. Eu não falei isso no meu vídeo de domingo. E eu acho que o Hamilton melhorou. Eu acho que ele está mais confiante. O Hamilton, eu acho que ele passou muitos anos andando sozinho na frente, né, ou no máximo em segundo, com um cara que ele sabia que uma hora ele ia ultrapassar, uma hora ia acontecer alguma coisa. Então, ele desacostumou a andar no bolo e teve dificuldade. Mas aí veio 2021. Em 2021, se não tirou a ferrugem do roda com roda, nada mais tira, né? Nada mais tira. Mas você vê que em 2021, na maioria das disputas, né, o Hamilton ele segurava a onda para não bater, né, na maioria delas. Ele chegava a bater. No final do ano, eu acho que ele muda um pouco, né? Acho que ele solta mais um pouco, né? No finalzinho do ano ele solta mais um pouco. Mas eu achei que o Hamilton, ano passado, e até a metade desse ano, eu tinha achado que um dos pontos que o Hamilton tinha caído era a disputa. Eu achei que ele melhorou de novo. Não sei se vai conseguir voltar ao que era, porque era um ponto forte do Hamilton esse. Quando ele estava na McLaren, e nos primeiros anos de Mercedes, era um ponto forte dele. E ele tinha perdido. Eu acho que ele está recuperando esse ponto forte. E ele tá com mais confiança no carro do que o Russell, entendeu? Eu acho que é isso. Não acho que o Russell tenha piorado. Talvez o Hamilton tenha melhorado mais do que o Russell. É minha opinião, mas é uma opinião só. Não vamos falar do Russell, não, sabe? Porque olha que legal, o Bruno Aleixo, como ele sai durante o programa, o que ele manda a gente fala o contrário. Então, se ele falou Russell, a gente falou do Hamilton, ótimo. Como ele colocou aqui pra gente falar da Aston Martin, vamos falar do Magnussen. O que você achou daquela? Que imagem, né? Aquela do acidente, né? Ali quebrou a suspensão, deu pra ver na hora ali, né? Porque ele vira pra direita, o carro vai pra esquerda. É engraçado que eu vi assim uns 10 replays e nos 3, 4 primeiros que eu vi, eu só olhava pra roda direita. E eu falava assim, mas eu não consigo ver quebrando. Aí eu falei, não, de repente, não é a roda direita, é a roda esquerda. É a roda esquerda, é. Isso. Então, ele teve uma presença de espírito, ali é pouca área de escape, eu achei que ele teve uma presença de espírito muito boa de tirar a mão do volante,
Foi a primeira coisa que eu reparei, até no replay na hora ali. Falei, vamos ver se ele tira a mão, senão ele vai arrebentar com a mão. Ele tirou, ele conseguiu tirar a mão do volante. A galera tá mais assim, assustada, a mão né? batendo na carenagem, né? A galera tá mais assustada, né? Porque com o que aconteceu com o Ricardo. Agora, o Rosberg diz, o Nico, e eu acho que eu já vi o Verstappen falar sobre isso também, que os pais deles, Keck e Jos Verstappen, os ensinaram a não tirar a mão do volante. Curioso isso, né? O Rosberg conta na transmissão da Sky. Eu não tirava a mão do volante. Meu pai me falou, não tira a mão do volante. Não sei por que, não entendo, mas ele diz isso. É engraçado, Nossa, né? Ele falou isso? Porque tem uns pilotos que não tiram mesmo. Não tô nem me lembrando de algum acidente do Rosberg aqui, mas tem uns pilotos que não tiram mesmo. Agora, eu não sabia que alguns tinham isso na cabeça, de não tirar. Não sabia. Curioso, né? Curioso. Eu aprendi que precisava tirar. O Verstappen, eu tenho quase certeza que ele falou que ele não tira, ou que o pai falou para ele não tirar. Vamos reparar no próximo acidente do Verstappen, que deve ser em 2029, né? 2030, porque o cara nada atrapalha ele. Mas enfim, continua falando, conclua aí. Nada atrapalha ele, é uma frase que tem que ficar pro confrade pensar. Se ele quebrar a suspensão traseira igual o Magnussen, ele dá um jeito e ganha lá. Ele vai com 3 rodas. Impressionante. Nada atrapalha ele. Impressionante. É incrível isso, né? A naturalidade dele no carro é uma coisa de chamar atenção mesmo. Chamar atenção. É isso mesmo. Eu discuti isso, conversava isso ontem com os apoiadores lá do café. Ele não tem, Adalto, a rusga com os seus companheiros de equipe. Ele não precisa dessa guerra. Ele se dá muito bem com o Gasly, ele se dá super bem com o Albon. Com o Pérez, sim, tem esse negócio do Mônaco, mas não são inimigos, eles conversam, riem, se tratam ali. Ele não precisa daquilo, de fechar a cara, de minar o cara, porque é tão natural, a velocidade dele é meio que, eu não preciso. Ele é muito amigo do Albon, ele é muito amigo dos caras, então é impressionante, né? É isso, e entra nessa discussão, né? O cara flui, tá fluindo muito fácil para ele. Muito fácil. Muito fácil. Ele dá a impressão até que é mais fácil do que é mesmo. Sim. Né? Tem o melhor carro, é fácil, mas ele facilita isso, ele dá mais fácil ainda, entendeu? Isso aí é bom a gente ter uma corrida como Singapura pra gente refletir. Que não é simplesmente sentar no carro e acelerar. Não é, cara. Se não tiver um trabalho, se não tiver ligado, se não tiver o acerto, perde a mão. Perde a mão. E você vê, ele não se desesperou em Singapura. Né? Porque um cara que vem ganhando tudo, com uma facilidade incrível. De repente, o carro não vai. Pro cara. Ali era uma corrida para ele fazer uma besteira. Né? Para ele tentar uma ultrapassagem impossível, para ele bater no muro. Nada, tranquilo, entendeu? Ele não se desespera. Falou, a atualização chegou, não achamos acerto, o carro não vai, não adianta. Quer dizer, a gente é fácil falar isso, como você falou, do sofá. Mas o cara que senta no carro, tá ganhando tudo, o cara ter essa consciência é difícil, entendeu? Adrenalina, e tudo na adrenalina, né? Que também serve pro caso do Pérez. Adrenalina total ali, né? É incrível mesmo, eu tô pasmo mesmo, realmente. É impressionante mesmo. Concluiu do Magnussen ou tem mais alguma coisa que você queira falar? Que a gente acabou falando, mudamos pro Verstappen. Não, negócio Magnussen, acho que concordamos, você também viu isso, né? Quer dizer, mas a Haas parece que não melhorou com a atualização, né, Adalto? Parece que não melhorou. Não foi tão pra frente, né? Correm o risco de cair para último, já estão em último, né, agora com a subida da Toro Rosso, e será, Adalto, a equipe com mais pontos a terminar na última colocação. Olha o efeito da regra do túnel de vento. Nenhuma equipe que fez, eu acho que 12 pontos, foi última na Fórmula 1. Vai ser a primeira vez. Embora essas equipes podem marcar mais pontos ainda, né? Pode marcar mais pontos. Você vê, a Haas até que não vai tão mal na classificação, às vezes, mas na corrida é um horror. E hoje, o Hulk reclamou pela primeira... O Hulk é um cara que não reclama nunca. Ele reclamou, ele falou... Tem muito pouca atualização no carro. Precisa atualizar mais, precisa vir coisa pro carro. Olha que mudou side pod, mudou visualmente, hein? Então, ele deu uma reclamada. Realmente a Haas vai acabar o ano provavelmente o último mesmo, porque o pulo que deu a AlphaTauri, você tem razão, vamos esperar Interlagos. Sim. Mas só o pulo. Não, que eles melhoraram desde Singapura, tá claro. Nós falamos isso na análise do Lawson.
Claro que o Lawson foi muito bem, mas o carro melhorou. O Ricardo não tinha pego o carro atualizado. Agora vamos ver o que vai acontecer. Agora, como eu falei, a última pauta que o Bruno deixou aqui foi a Aston Martin, então eu não vou falar sobre a Aston Martin. Você falou hoje, você disse hoje, quando você foi falar do Hülkenberg, e na hora que você falou a palavra hoje com força, eu me lembrei da saída do Mike Elliott da Mercedes, que foi hoje, pouco antes da saída do programa. Então, Adalto, pra gente fechar o programa, fala sobre essa saída do Mike Elliott, que estava lá há muitos anos, era um nome respeitadíssimo, chegou a ser o comandante desse carro, tiraram e agora sai, né? Desde o ano passado, né? Eu achei que ele saiu, ele fez, inclusive nas declarações dele, achei que ele fez uma meia-culpa ali, né? Mas você acha que ele quis sair como está oficialmente ou ele foi... Então, é difícil, né? Eu não sei se ele quis sair ou foi sair. É difícil saber, né? É muito difícil saber, né? Talvez, Fábio, foram tirando muita coisa dele. Ele estava como CTO lá, que teoricamente é um cargaço. É um quê? Peraí, como é que é essa palavra de novo? Fala de novo. É um cara... Eu ontem fui metralhado na minha live por inventar palavras. Então, eu tô achando ótimo isso aqui, Mas é que ele tinha caído para cima, né, Adalto? Ele tinha caído para cima. Ele subiu como supervisor de projetos da Mercedes. Isso. Mas talvez, eu vou tentar saber isso depois, mas talvez, ele estava muito tolhido ali, não conseguia fazer nada, as opiniões dele não estavam sendo consideradas, ou sei lá, entendeu? Mas se CTO, você não vai considerar a opinião do supervisor máximo. Tudo bem que o James Allison agora virou o capitão do carro, é o que ele era, né? Virou o capitão do carro. Agora, Adalto, será que não tem uma outra equipe chegando? Agora eu pensei isso, ouvindo você falar. Será que daqui a pouco não pode ter um Mike Elliott na Aston, na Ferrari, não sei aonde? Eu acho que pode, porque o cara que está 11, 12 anos lá, na Mercedes, ganhou 8 títulos. Esse cara viu a Mercedes vencedora operar, né? Embora a Mercedes vencedora no efeito solo a gente não tenha visto ainda, né? Exatamente. Então, é um cara que sabe como uma equipe vencedora opera, o que ela usa, o que ela faz, tudo. Esse conhecimento eu acho muito valioso, né? Então, pode ser que realmente ele vá para outra equipe. Como você falou bem aí, a Audi que está chegando. Até a Audi, é verdade, eu não lembrei da Audi, tem a Audi, é verdade. A Audi está chegando, a Aston Martin que deu uma queda, essa última atualização, o carro foi para trás, né? O carro foi para trás, né? Porque realmente a diferença é brutal, né? Mais uma coisa, o confrade que está nos vendo, que como piloto depende do carro. O Alonso passou o primeiro semestre em terceiro lugar no campeonato, né? O carro era bom, né? Aí eles meteram o carro. Aí os outros começaram a chegar, porque eles não atualizavam o carro. Os outros começaram a chegar, mas ainda estava bem. Quando eles meteram a atualização deles, eles foram para trás. Então, o Alonso não faz mais nada. Então, o piloto depende por melhor que seja o piloto. Nenhum piloto faz milagre, não tem Deus, nunca houve Deus no automobilismo. E nunca haverá, entendeu? Olha, cuidado, hein? Olha que dele aí. Não, Deus não tem. Você tem os caras que tiram 100% do carro, mas mais que 100%, acho que nem Jesus Cristo. Né, Não, Jesus Cristo ele faria tangência melhor do que qualquer coisa. Mas aqui eu não queria ter falado da Aston Martin para o Bruno Aleixo assistir o finalzinho do programa e ficar com raiva. Mas já que você falou, mesmo só para complementar então, mas o Alonso não sempre foi o cara que tira do carro ruim, e tira da Renault, e tira da Alpine, e tirava daquela McLaren. Ele não tá muito estranho mesmo com o carro. Claramente, o Mike Elliott admitiu para Sky Sports, ele falou a frase textual, ele falou, erramos no desenvolvimento do carro, ponto. E não há a menor dúvida. Mas eu tô achando o Alonso... tudo bem, em Austin ele até vinha recuperando, fazendo uma corrida aceitável. Mas no México, tem gente que diz que ele rodou no Q2 de propósito. Ele rodou 2 vezes. Tem gente até que pergunta se ele não rodou de propósito, porque o Norris estava de fora e gera a bandeira amarela. Eu não vou entrar nessa ainda. Mas uma rodada muito não Alonso. Não é não? Fábio, dentre todos esses boatos que estão tendo aí, começaram anteontem, sei lá. O único que eu falei com meus amigos lá, o único que eles levam em consideração, não que vá acontecer, é boato mesmo,
Mas assim, o único que eles ouviram também foi que pode ser que o Alonso anuncie a aposentadoria. Então, é boato, não estou dando nenhum furo aqui, nenhuma notícia, nada. É um boato, mas é um boato que, pelo que o Alonso fez no GP do México agora, não sei se pode ter alguma substância isso, entendeu? Porque se o Alonso realmente se aposentar, abre uma vaga espetacular, abre uma vaga muito boa, né? Assim, na Aston Martin. Porque o cara, a Aston Martin está ciente do que fez, ela tem condição de voltar atrás no que fez, né? Então, a Aston Martin pode ser um carro bom ano que vem, um carro para disputar aí, pódio, disputar não sei o quê. Se o Alonso se aposentar, abriria uma vaga muito boa, mas eu não tenho. Bom, Adalto, não aposto também que ele vai se aposentar. Eu também não. Se abrir uma vaga na Aston Martin, abre-se uma vaga. Vou repetir a um ouvinte do café, o Clinton Brito, falou para mim ontem: abre uma vaga para o Pérez. Se abre uma vaga na Aston Martin, abre a vaga para o Pérez. Ao invés de acabar a carreira dele na Fórmula 1, ele volta para a Aston Martin, onde ele foi feliz, digamos assim. Anota. Nós discutimos isso baseado numa aposentadoria do Stroll, que é também uma ilação que parece que nunca vai acontecer. Mas, independente disso, se abrir uma vaga na Aston Martin, para mim é um encaixe com o Pérez. Quem você buscaria? Para a Aston Martin? Fábio Campos. Você é o chefe da Aston Martin. Quem você buscaria? Eu tenho um piloto que eu buscaria. Peraí, vamos lá. Entre os que estão... Entre os reais ou... Não, assim... Qualquer um. Não, sem contar Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, sem contar... Esses que estão contratados, né? Eles estão muito travados, esses é muito difícil de tirar. Porque eu buscaria o Albon. Tá. Eu talvez desse uma chance... Vou surpreender agora, hein? Eu talvez desse uma chance para esse Oliver Bearman, que andou na sexta-feira. Olha, esse menino impressionou na Haas. Tudo bem, ele tá ali amarrado ali, talvez ele não tenha essa liberdade de ser contratado. Mas se for para dar... Porque eu pensei, como você falou, dentro da realidade, eu tirei os contratados. O Albon o Albon é um nome. O Albon é um nome, sem dúvida nenhuma. O Albon tá andando. Para mim, o Albon é um dos melhores dessa temporada. Sim, é uma boa ilação. É uma boa ilação. Agora... Esse menino, porque teve pra gente encerrar o programa, não estava na pauta do Bruno Aleixo, falha grave. Teve os 5 estreantes que andaram na sexta-feira, né? E alguns andaram, o Porsche não conseguiu andar. Coitado desse Porsche, hein, meu? O cara não conseguia andar. Esse talvez se tivesse uma chance, é o Porsche, porque o Zul tem um contrato de 1 ano, e o Porsche é da Sauber, Agora, 2 andaram muito bem e alguns foram muito impressionantes para as próprias equipes. Foram o Isaac Hadjar, esse que deve voltar, volta em Abu Dhabi. A Red Bull vai trocar os 2 em Abu Dhabi. Olha que interessante. A Red Bull vai botar os dois jovens em Abu Dhabi no lugar dos 2. Vai ser uma troca simultânea. Porque ela não pôs nenhum ainda, ela tem que pôr 2. Então ela vai levar até Abu Dhabi e no primeiro treino livre de Abu Dhabi não tem nem o Verstappen nem o Pérez. Isso é que é, acabou o ano, né? Acabou, né? Fechou o ano com tudo em cima. Mas, pro Pérez ainda pode fazer uma diferença, um treino livre lá para acertar o carro, né? É verdade. Mas esse Isaac Hadjar impressionou bem e esse Oliver Bearman, eu não sei se você lembra do FP1, Adalto, até o controle de carro quando a traseira escapava, esse menino... Esses 2 andaram bem mesmo. Esse menino andou bem, andou bem. Todo mundo esperando o que ia fazer o Porsche, coitado, não conseguiu andar. E ninguém principalmente esse Hadjar, ninguém falando nada. É verdade. E o cara andou bem também, meu. Os 2 andaram muito bem, é verdade. É uma dica. Mas, assim, eu acho que a Aston Martin precisa de um piloto assim, com mais experiência. Tudo. Por isso que eu ia atrás do Albon, porque o Albon, 2 anos, principalmente esse ano. O ano passado eu já achei que ele foi muito bem, mas esse ano é impressionante as coisas que ele faz, meu. Impressionante. Né? O treino livre 1 e 3 da Williams ele tava brigando com o Verstappen no 10º. Tudo bem que ali é o treino, a gente sabe disso. A Williams sentiu muito a mudança de temperatura da pista. Os rádios do Albon são dramáticos, né?
tem alguma coisa quebrada nesse carro, ele fala no Qualify, não é possível. Como que o carro virou outro? Depois a gente foi analisando e vendo que a temperatura da pista mudou 10 graus durante o treino, porque não tem o ar é rarefeito, então a incidência do sol é mais bruta. Enfim, a Williams foi um ioiô, mas ele chegou a ter treinos, né, digamos assim, impressionantes, né? Impressionante. Só uma coisa que falaram do calor, que eu sou obrigado a dar risada, né? Que a suspensão da Haas teria quebrado pelo calor. Não, mas foi não o calor do sol. Foi um superaquecimento do freio que eu vi. Do freio. Ah, bom. Pode ser. Aí pode ser. Aí Entendeu? pode ser. Isso nem passou pela cabeça. Não, eu li muito pouco sobre isso, então eu não estou nem discordando. É o que eu li en passant, como diria o outro, de que o superaquecimento ali na questão ali da roda da junção teria feito a suspensão. Não, isso pode acontecer mesmo. Isso pode acontecer mesmo. Você achou que alguém falou, não, o calor fez a suspensão. Falei, porra, nunca vi, porra. Não estava 80 graus, né? Não, embora o ar rarefeito faz com que motor sofra e freio sofra muito. Sim, ali. Né? Sofre. Isso sofreu. Alguns carros tiveram problema desde o começo. Sim, sem dúvida nenhuma. Tinha carro levantando o pé 200 metros antes da curva. O Karun Chandok captou na transmissão da Sky. O cara levantar o pé 200 metros antes da curva é o maior lift and coast que existe, né? É verdade. É verdade. Olha, eu faria mais programa aqui sem o Bruno Aleixo, que aí a gente faria eu queria fazer a maior minutagem sem o Bruno Aleixo para dizer que ele ficou fora da maioria do programa, mas eu tenho até mala para arrumar, porque a cobertura do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 vai começar, tem que ir para São Paulo, então, enfim, cumprimos a pauta aqui do Bruno Aleixo. Eu não queria falar de alguns assuntos que ele sugeriu, mas a gente falou. O Adalto, ele quebra a pauta, tá vendo? Ele fala dos assuntos. E, Adalto, então, quinta-feira, você tem a live aí as costas vão estar melhor, você vai estar aí mais firme, né? Tem a live vamos tentar. Respondendo às perguntas dos confrades, não é isso? Estou tudo na tentativa agora, viu? Te falar, viu? Se o Bruno Aleixo estivesse aqui, falaria que era a idade. Eu, como não sou ousado a esse ponto, não falarei. Não falarei. Mas a idade talvez tenha tem um pedacinho disso. Né? Deixa o seu like, você que chegou até aqui, você certamente gostou da live, ou faça a sua crítica construtiva, você não precisa ser mal educado, não precisa você pode fazer a sua crítica construtiva, deixa o seu like, acompanhe o canal, o Adalto vai dar um jeito de ir para Interlagos e vai acompanhar o GP do Brasil, e você fica ligado nessa cobertura. Eu vou tentar arrastar esses dois lá pro canal do Café, botar esses dois para falar lá também, então... Independente de onde, aqui no Auto Racing, no site do autoracing.com.br, você acompanha a cobertura do GP do Brasil, o GP mais importante aqui, claro, para nós, evidentemente, e a gente vai acompanhar essa corrida bem de perto para trazer a cobertura para você aí. Grande abraço para todo mundo, siga o canal, se inscreva, siga no Twitter e até na quinta-feira, quando eles voltam, né, fazendo essa bagunça aí com vocês. Falou!